Aula 4. Conteúdo: volume de pirâmides. Habilidade: Descritor 13. Resolver o problema envolva um volume de um sólido. No comecinho da aula eu vou rever alguma coisa da nossa aula anterior. Então fique ligado, vamos agora aí falar mais um pouquinho das pirâmides. Então as faces laterais de uma pirâmide são regiões triangulares. E o vértice da pirâmide, ele é chamado vértice da pirâmide, que une todas as faces laterais. Então, quero rever com vocês as partes aí de uma pirâmide, né? Esses nomes. É importante, pois em muitos exercícios, muitas atividades, é falado somente o nome. E é preciso você imaginar e fazer o próprio desenho, se for o caso, para resolver o exercício. Então, temos aqui o vértice. Professor, mas e aqui esse pontinho não é vértice também? Esse aqui também não é vértice? E esse também não é vértice? Exatamente. São os vértices da base, né? São vértices também. Vou botar abreviado aqui. Da base. Se fosse pensar nessa base, ó, ela é formada aqui em uma pirâmide quadrangular. O nome da pirâmide é dado através desse polígono aqui que forma a base da pirâmide. Então ela tem o vértice da base, que são esses. No caso de uma quadrangular terão 4 vértices, né? Tem esses aqui que já dá para ver. E tem mais esse que fica lá do outro lado da pirâmide. Agora, esse aqui é o vértice que é dado bastante destaque. É o vértice que é chamado vértice da pirâmide. Então ele temos os vértices da base e o vértice da pirâmide. Vejam que ele une, ó, unindo esse vértice, ele forma aqui, ó, essas arestas, vai formando os triângulos. Então ele vai até os vértices da base, ó, formando aí 4 triângulos que são as faces laterais. E nós temos essa face que fica embaixo, que é o quadrado, que é a base. Ok? E aí mais um, né, elemento aqui da nossa pirâmide, que nós já vimos na nossa aula anterior. Ele vem aqui bem no ponto médio da aresta da base, forma um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto. E tem um nomezinho aqui, ó, o apótema. Então, é isso aí. Temos as arestas. Essa aqui é uma aresta. Essa aresta é a aresta lateral. E aqui também, formando a base, temos arestas. Quando eu uno um vértice ao outro, eu tenho arestas. Essa é a aresta da base. Agora vamos pensar no volume da pirâmide. Então relembramos aí os elementos de uma pirâmide. E agora vamos para um volume de uma pirâmide, ok? Então nós vamos chamar V de volume. Olha só, hoje em dia nós gostamos muito de abreviar, né? Essa linguagem que temos aí no WhatsApp, em mensagens de texto. Os alunos gostam muito de fazer abreviações. Os matemáticos também gostam de fazer abreviações. Vejam que para falar o volume da pirâmide, não vou colocar volume, vou simplesmente então representar o volume com a letra V. Área da base. Área da base da pirâmide. Estamos estudando aqui
Então, para representar a área da base da pirâmide, basta que eu coloque, então, A, né, e coloquei aqui embaixo como um índice base. Também posso abreviar mais ainda e colocar somente o B, sabendo que o B significa a palavra inteira, né, base. Muito bem, tanto faz, tá? Basta aqui que nós saibamos identificar o que significa AB. E aí temos a altura. A altura da pirâmide. A altura da pirâmide aqui, ó, está representada aqui com esses tracejado aqui de amarelo, tá? Lembrando que ela forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus, e ela vem bem ok? Então, a altura representada pela letra H. Deixa eu colocar outra cor aqui. Basta calcularmos a área da base, multiplicarmos pela altura e dividir por 3. Teremos aqui o volume da pirâmide. Tá? Então aqui eu tenho uma pirâmide de quadrangular. Aqui planificação, né? Também foi assunto da nossa aula anterior. Essa pirâmide planificada, nós temos aqui a sua base, que é um quadrado, e as faces laterais são todos triângulos. Como o quadrado tem 4 lados, então teremos aí 4 triângulos. Vou colocar aqui um exemplo prático com números para resolvermos. Vamos determinar o volume da pirâmide de base quadrada a seguir. Então, temos aqui uma pirâmide, foi dadas as medidas. Em muitos exercícios, não é colocado o desenho. Só falam a altura de 2 metros e a aresta da base medindo 3 metros. E esse desenho você vai ter que imaginar na sua mente, fazer o desenho para ficar melhor, o que você achar melhor na hora de resolver esse tipo de problema. Tá? Neste caso, como estamos aqui começando, eu já coloquei o desenho para ficar melhor. Eu vou primeiro colocar aqui embaixo a fórmula do volume. Vou colocar aqui do lado. Para a gente conseguir visualizar a pirâmide e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da conta. O volume de uma pirâmide, então, volume, eu vou representar pela letra V, vai ser igual. Área da base. E aqui eu vou abreviar mais um pouco ainda. Tá? AB. Vocês olham que eu botei o A grande, né? E o B pequeno aqui no pé da letra. Ele é um índice. AB, área da base. Significa, então, AB, área da base. Vou colocar aqui para ficar claro. Eu vou multiplicar a área da base pela altura da pirâmide. Então, temos que identificar a altura da pirâmide. Ora, a altura da pirâmide está representada aqui e equivale a 2 metros. Tá? Mas aqui no caso, eu vou colocar somente a letra H. Então, para concluir, nós vamos dividir tudo por 3. Ok?
Estamos aí. Agora vamos substituir. Eu vou substituir primeiro o que eu já estou tendo aqui direto, que é a nossa altura. Ó. Então, vou fazer novamente o volume. Vai ser igual a área da base vezes a altura. Olha, eu já tenho a altura que é 2 vezes 2 dividido por 3. Então, basta agora eu saber calcular a área da base. Base quadrada. Então, é um quadrado a nossa base. E o lado do quadrado equivale a 3. Sabendo disso, um quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, aqui também terá 3, aqui 3 e aqui 3. Para calcular a área de um quadrado, isso nós também vimos nas aulas anteriores, basta que eu faça a medida do seu lado ao quadrado. Ora, o lado é 3. Então, a área desse quadrado será igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Vou fazer aqui passo a passo. Que é igual a 9. Vejam que eu não estou colocando aqui a unidade de comprimento. Não é mesmo? Se eu sei que a área, eu vou representar sempre a unidade de comprimento ao quadrado, tudo bem. Mas se você ainda tem dúvida, tá? Eu vou, então, colocar a unidade aqui. E nós veremos novamente por que fica metros quadrados. De forma bem simples, tá? Então, para ficar ainda um passo a passo mais detalhado para vocês que ainda pode existir alguma dúvida, né? 3 metros, vejam que eu trouxe para cá a unidade de medida de comprimento junto, vezes 3 metros. Como eu faço essa multiplicação? Você vai multiplicar a parte numérica, 3 vezes 3 é 9, e vai também multiplicar a unidade aqui de medida de comprimento, que é o metro. Metro vezes metro. Ora, quando você faz x vezes x, tem x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado. M vezes m, que está representando os metros, é metro ao quadrado. Tá? Vê que foi multiplicado aqui também, metro vezes metro. Então, agora nós temos a área da base, que é o quadrado. 9. Então, eu vou substituir agora AB, que representa a área da base, por 9. Então, o volume vai ser igual. Agora, então, aqui no lugar, eu vou colocar o 9 vezes 2 dividido por 3. Também aqui no cálculo do volume, eu poderia estar utilizando a unidade de medida, né? Metros. Então, 9 seria metros ao quadrado, metro ao quadrado, e o 2 aqui teria metro, né? Ó, ok? 9 metros quadrados vezes 2 metros. Metros quadrados vezes metros, nós vamos ter metro cúbico. Então, eu vou dividir aqui e continuar o meu cálculo. Ó. Volume é igual a 9 metros quadrados vezes 2 metros dividido por 3. Por que 9 metros quadrados? Vejam que 9 metros quadrados é a área da base. Por que 2 metros? Ora, é a altura H. Está aqui o nosso 2 metros. Tudo isso dividido por 3.
Então vamos fazer essa multiplicação aqui em cima, né, no numerador aqui. Vamos arrumar o numerador. Volume é igual 9 vezes 2, 18. Vê que eu estou multiplicando a parte numérica e também vou multiplicar a unidade de medida. Metros quadrados vezes metros, eu terei aqui metros cúbicos. Tudo isso dividido por 3. 18 dividido por 3 é a tabuada do 3. 3 vezes 6, 18. Fica fácil. Poderíamos ter um número elevado, um número grande, né? Aí na casa dos milhares. Então, como eu sei se um número é divisível por 3? Digamos que esse número fosse grande, como é que a gente faz? Soma os algarismos do número, 1 mais 8, né, os algarismos que formam o número 18 é formado pelo algarismo 1 e o algarismo 8. 1 mais 8 é 9, 9 é divisível por 3. Lembrando aí lá do ensino fundamental, a divisibilidade. Ok? Se essa soma não for divisível por 3, esse número não é divisível por 3. Então, eu poderia já deixar aqui nessa forma aqui. Não precisaria mais colocar na forma decimal, senão vai dar um número exato. Ok? Como aqui é divisível, eu vou continuar. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, eu vou concluir. O volume é igual a 6 metros cúbicos. E chegamos ao volume da pirâmide. Então, gosto de fazer... Vamos recapitular aqui rapidinho. Para calcular o volume de uma pirâmide, você precisa da área da base multiplicar pela altura e dividir por 3. Então, você tem que saber a medida da altura da pirâmide, olhar para a base, identificar essa base. Ela é um triângulo? Ela é um quadrado? Ela tem quantos lados aqui na base? Né? Se tiver 3 é o triângulo, se tiver 4 provavelmente será um quadrado. Tá? Ela é uma pirâmide quadrangular. Pode ser um pentágono, que é o polígono de 5 lados. Pode ser um hexágono, né? Pode ser um heptágono. Normalmente é um triângulo ou é um quadrado e algumas vezes pode ser também um pentágono. Então basta que você saiba calcular a base. Ok? Então agora vamos para uma atividade. Em uma pirâmide reta de base quadrada, ok? A pirâmide reta, para lembrar, né, temos aí as pirâmides oblíquas, que não é o caso do nosso estudo. Então a gente vai ficar só com a pirâmide reta. De base quadrada, sua altura vale 4 metros. Então tem aqui um H, sim, né? 4 metros. E as arestas da base. Nós vimos aí que temos as arestas laterais, que formam os triângulos, e a aresta da base, que está aqui, ó, é esse lado. Né? A base é um quadrado, então basta termos a medida de um dos lados, saberemos que os outros também terão a mesma medida. 6 metros. Aqui tem, né, um AP de apótema. Ora, o que é o apótema? Foi perguntado aí no chat. Professor, o apótema ele sai daqui do vértice da pirâmide e vai até o ponto médio, bem no meio aqui do lado, tá? Dessa aresta que forma um dos lados da base. Então essa aqui é o apótema. Vocês vejam que ele vai formar, né, aquele triângulo que nós vimos na aula anterior, juntando aqui com a altura. Seria assim. Ok? Muito importante para calcularmos as áreas, né, as áreas laterais. Aqui no caso, então, voltaremos com o volume. Eu vou fazer aqui do lado. Volume, então, de uma pirâmide é a área da base vezes a sua altura, tudo isso dividido por 3. Vamos lá, volume é igual. Área da base. A base está aqui, ela é um quadrado de lado 6.
Então é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, vezes a altura. A altura da pirâmide é 4. Então, no lugar da altura, nós colocaremos 4. Tudo isso dividido por 3. Aqui nós temos a multiplicação e divisão. Não tem soma nem subtração. Quando acontece, você pode sim simplificar com numerador e denominador. Eu vou simplificar 36. Olha, 3 mais 6 é 9. A gente já sabe que 9 é divisível por 3, então 36 também vai dar 12. Então, vou simplificar 36 dividido por 3, dá 12. Aqui embaixo fica 1, então não precisa mais aparecer o denominador. Vezes 4. O volume é igual a 48. E aí sim nós olharemos aqui a unidade de medida de comprimento. E como é volume, é ao cubo. Se for área, é ao quadrado. E volume é ao cubo. Se não fôssemos simplificar, tá? Sem simplificar, volume é igual a 36 vezes 4 dividido por 3. Professor, eu fiz desta forma. Aí você iria multiplicar 4 vezes 36. O volume seria igual. Vamos tentar fazer mentalmente. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 6, 24. 120 mais 24, 144. Dividido por 3. O número 144 é divisível por 3? Nós pegaremos os algarismos. 1, 4 e 4. Ó. Vou somar 1 mais 4 mais 4. São os algarismos que formam o número 144. 1 mais 4 é 5, 5 mais 4 é 9. 9 é divisível por 3. Então, temos aqui o 144 é divisível por 3. E aí você está lá numa prova, numa avaliação, e vai ter que também fazer essa conta, né? 144 dividir por 3. Então, vejam o que é o fato de simplificar. 1 não dá, então vai ser 14. A gente vai pegar o 4. 4 vezes 3 é 12. Subtrai, fica 2. Baixa o 4. 24. 8. 8 vezes 3, 24. Resto 0. Então, aí eu também encontraria o 48. Então, essa aqui é sem simplificação. E essa aqui com simplificação. Então, essa parte aqui que eu vou até colocar aqui de vermelho, ó, onde eu simplifiquei e dividi 36, que é um número bem menor que 144, e cheguei a 12. Vezes 4, 48. Ok? Então, vimos aí a palavra simplificação é muito importante. Então, quando aprendemos, devemos sim já sabermos simplificar. A palavra fala tornar, né, a coisa mais fácil. E é o que a matemática sempre quer, tornar mais fácil. Apesar de muitas vezes não parecer. Ok? Então, obrigado a todos e até a próxima.